Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como sempre, trazendo aqui uma informação, tirando dúvidas, trazendo conhecimento, porque isso ninguém tira de você, né? Podem tirar seus bens, podem tirar seu dinheiro, mas o conhecimento fica com você. E o conhecimento ele é muito importante para que você consiga resolver muitos problemas na vida, né? Não só com relação ao INSS, a várias coisas da nossa vida. Conhecimento é o essencial. Agora tem gente aqui no canal que tem muitas dúvidas, né? E também fazendo pesquisas sobre quanto tempo dura um auxílio doença, né? Ele é eterno, ele tem prazo determinado. É possível receber esse auxílio doença por um período muito longo? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá? Bom, com relação ao tempo do auxílio doença, quando você recebe, por exemplo, uma carta de concessão, ele vai ser concedido através de uma perícia no INSS. O perito pode indeferir ou conceder o benefício. No caso de concessão, você vai receber na sua casa, no prazo mais ou menos de uns 30 dias, uma carta informando que o benefício foi concedido, que o dinheiro vai ser depositado, o primeiro pagamento vai ser depositado, por exemplo, numa conta do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, que a sua incapacidade temporária foi reconhecida e um prazo determinado de validade desse período de benefício. Muitas vezes não existe esse prazo nas cartas de concessão, tá? Essa sigla que determina um prazo de validade, ela é DCB, tá? Ela é data de cessação do benefício, é isso que significa essa sigla. Quando não existe, por exemplo, um prazo determinado ou essa sigla DCB, esse período que foi atestado para você concedido, ele tem valor de 120 dias, quer dizer, 4 meses, tá? Isso está na Lei 8.213, tá? Uma coisa muito interessante, né? As pessoas não sabem. Você, antes de chegar no INSS, você tem que, por exemplo, ter sofrido um acidente, uma doença de qualquer natureza, né? E ter se afastado do trabalho pelo período de 15 dias, tá? Nesses 15 dias, a responsabilidade é da empresa. Do INSS começa a partir do 16º dia. Agora, vocês sabiam que esses 15 dias, eles não precisam ser corridos? Ele pode ser intercalado, por exemplo, caso você tenha um problema. Você passou num médico, por exemplo, ele te deu 7 dias. Você retorna para a empresa, continua o seu trabalho normal, o problema aparece novamente, né? Essa incapacidade aparece novamente. Você retorna no médico, ele te dá mais 3, 4 dias. Bom, já somou 10 aí, né? Os 7 dias pelo mesmo motivo, mais 3 dias, vamos lá, 10 dias. Passa-se algumas semanas e você volta a ter o problema de novo, e você retorna no médico. Esses 15 dias, o que eu estou querendo dizer, eles não precisam ser corridos, eles podem ser intercalados, desde que seja o mesmo CID dentro do período de 60 dias. Muita gente não sabe disso, né? Às vezes, eu só tenho direito ao INSS depois do 16º dia, mas o médico só me deu 10 dias de laudo. Se você retorna para a empresa depois dos 10 dias que o médico te deu, continua trabalhando 15, 20 dias e o problema retorna, e você pegar mais 5 dias, se o CID for a mesma, tá? Tem que ser a mesma incapacidade. Dentro desse prazo de 60 dias, você já entra para o INSS. Já é um direito seu, tá? Esse afastamento, ele pode ser por um tempo indeterminado, tá? A empresa não pode, por exemplo, estipular, você vai ficar tanto tempo afastado e se você não voltar, nós vamos te mandar embora ou exercer qualquer tipo de pressão sobre você, tá? Você vai ficar em tratamento no INSS pelo tempo que for necessário. Caso, por exemplo, o pedido, né, a perícia indefira, em vez de conceder esse benefício, você pode pedir uma reconsideração. O que é isso? É uma nova avaliação. Você vai pedir uma nova perícia para ter uma outra opinião, uma segunda opinião, caso você não tenha concordado com a opinião do primeiro perito, tá? Então você pode pedir sim uma reconsideração, lembrando que você tem prazo para fazer isso, no máximo 30 dias, tá? O auxílio doença, ele pode ser cortado, tá, pessoal? Principalmente benefícios que estão há mais de 6 meses aí. Nós estamos passando por algumas mudanças aqui no país, ninguém está falando, mas as convocações para pente filho estão acontecendo. E se você está com auxílio doença, está recebendo esse benefício, há mais de 6 meses que você não passa por perícia, eu vou te dar uma dica aqui que é essencial. Já comece a preparar toda a documentação, porque o INSS está fazendo um pente fino, tá? Sem uma divulgação, sem alarde de convocar, por exemplo, 100 mil segurados aí de uma vez, com convocações, mas os pente finos estão acontecendo para o pessoal de reabilitação, para a aposentadoria por invalidez, para o auxílio doença, tá?
Então, se você já está 6 meses sem passar por uma perícia, eu já recomendo que você vá atualizando toda a documentação. Se o seu laudo tem mais de 30, 40 dias, já procure o médico que emitiu o laudo e peça para ele refazer com uma data mais aproximada aí do período, porque com certeza o INSS vai lhe chamar para um pente fino para avaliar se existe ainda a lesão, se existe ainda a incapacidade gerada por uma doença. Então é uma dica muito importante que você está recebendo nesse vídeo, tá? Você sabe da importância do portal Meu INSS para você ter um acompanhamento, no caso aí de um pedido de reconsideração, num pedido de requerimento. Nós sempre falamos da importância do portal. Antigamente você tinha que ir numa agência para resolver os problemas e muitas vezes você passava o dia inteiro dentro de uma agência, perdia tempo e muitas vezes não conseguia resolver o problema. Hoje, através do seu smartphone da sala da sua casa, você consegue resolver de uma forma rápida e fácil qualquer problema no INSS, inclusive enviar documentação. Para você que ainda não tem o cadastro no portal Meu INSS, nós temos um vídeo aqui que eu explico de uma maneira muito simples para você como você pode fazer esse cadastro e utilizar esse portal, tá? Os médicos peritos, eles alegam, por exemplo, num indeferimento, que não existe a incapacidade, tá? Ou então, tem alguns outros fatores que podem também fazer com que esse perito recuse o benefício. Um deles é a carência de 12 meses. O que é essa carência? São os 12 meses de contribuição que lhe dá a qualidade de segurado, tá? Existem algumas doenças que nós já falamos, inclusive, se você não sabe, tem aqui um vídeo que nós temos no título, acho que é Doenças que Aposentam. Vale muito a pena você assistir esse vídeo, porque essas doenças que eu relaciono dentro desse vídeo, elas não exigem esse período de carência. Lembrando, pessoal, o auxílio-doença, ele tem dois tipos, tá? O Código 31, que é um acidente ou uma doença que não esteja relacionada ao trabalho, e o Código 91, que é acidente de trabalho e doenças contraídas devido à profissão, devido ao seu trabalho. Existe diferença, tá? Inclusive nos direitos. O pagamento de quem, por exemplo, sofreu um acidente de trabalho ou contraiu uma doença devido à sua atividade profissional, ele não pode ter perda nenhuma, ele continua tendo seus direitos trabalhistas, depositado, fundo de garantia, continua tendo tudo. Já esse indivíduo, por exemplo, esse segurado, que sofreu um acidente de qualquer natureza, ele não vai ter uma perda muito grande. Vai continuar recebendo 90%, nem 91% aí do seu salário, no caso, né? Mas não tem garantias e direitos como tem quando é acidente dentro da empresa, inclusive na justiça, tá? Quem ficou com uma lesão aí permanente, às vezes um trabalhador de uma indústria perdeu um braço, perdeu uma perna, um dedo, ficou inválido, esse trabalhador ele tem que ter todo o amparo da empresa, toda a assistência da empresa, inclusive se for comprovado que a empresa não dava condições, por exemplo, uma segurança do trabalho, não dava um equipamento, obrigava o funcionário a trabalhar mais do que a carga horária, né? Porque algumas empresas exigem, né, metas, e esse funcionário acaba às vezes se desgastando, passando muitas horas de trabalho, e isso afeta, né, a sua percepção e pode acontecer um acidente. Se isso for comprovado na justiça, a empresa ainda tem que indenizar esse segurado, tá? Uma coisa que acontece muito, né, o auxílio-doença ele é muito chamado para passar por perícias, né, principalmente de pente fino ou de revisão. Muitas vezes o segurado está tão emocionalmente abalado que ele está assustado em perder o benefício, que é a única renda que ele tem, e ele chega no perito assim, de uma maneira como se o perito fosse uma pessoa que está ali para ouvir os problemas desse segurado, para ele contar o que está acontecendo na vida dele. Pessoal, não existe intimidade entre você e o perito. O perito, ele é um profissional, ele é um médico, ele está ali para avaliar. Não adianta também, por exemplo, querer aumentar, né, o problema, né? Por exemplo, uma dor pequena, que está me matando, que tá... Não adianta, o perito ele sabe, tá, dessas coisas. Você não tem intimidade com o perito não é seu amigo, tá? O perito está ali para avaliar. E outra coisa, você pode ter diversos problemas de saúde. Não interessa para o perito quantos problemas você tenha. Ele vai avaliar o problema principal. Então você foca em falar naquela doença ou naquela lesão que realmente está impossibilitando você. Porque se você ficar falando, tem problema de cabeça, problema na coluna, problema na perna, problema no braço, você vai confundir o perito, ele pode achar que você está tentando ludibriar, quer dizer, fraudar,
enganá-lo e você perder aí a oportunidade de ter um benefício, tá? Você pode recorrer depois, mas não quer dizer nada, isso dá dor de cabeça, não é tão simples assim. Então foque sempre na principal doença que você tem, não aumente, tá? Não fale como se fosse uma coisa que é o fim do mundo, fale o que você está sentindo. A documentação tem que estar toda relacionada com tudo aquilo que você fala. Se você tomou um remédio que teve, por exemplo, uma reação ou causou uma memória nas suas condições, uma melhora, né? Você converse com o perito, mas responda aquilo que ele perguntar. Por quê? Porque ele tem um procedimento dentro da perícia, tá? É um padrão. Ele segue um padrão dentro da perícia. E de repente você chega dentro da sala, como eu falei, nós sabemos, né, da insegurança que se tem, né, de chegar no INSS, passar por uma perícia com medo de perder o benefício. Mas isso não adianta você querer, por exemplo, criar uma intimidade com o perito. Então, só responda aquilo que ele perguntar, tá? Primeiro que esses peritos, eles não gostam de conversa. Eles se acham semideuses. Alguns acham que têm o direito até de maltratar, de ofender segurados. Se isso acontecer, nós já falamos, procure o Conselho Regional de Medicina, preste uma queixa no Conselho Regional de Medicina, procure a justiça. Se você foi ofendido moralmente, peça danos morais. Não é porque ele é perito do INSS que ele está livre de responder pelos seus atos, não, tá? Existe uma ética médica e ele tem que seguir. Então, meu amigo, minha amiga, são informações importantíssimas, principalmente com relação à documentação de quem está mais de 6 meses sem passar por perícia. Não deixe de atualizar toda a sua documentação, porque você pode até entrar com recursos depois para tentar reverter um indeferimento. Mas a canseira que vai dar, a dor de cabeça que vai dar, se você puder evitar, melhor. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que a informação tenha sido importante. Vocês aproveitem todos os nossos conteúdos já postados aqui no canal, que são conteúdos que falam de todos os tipos de problema que você encontra dentro do INSS. Nós mostramos sempre um caminho para você, o que você pode fazer para resolver esse tipo de coisas que podem acontecer. Então você não perde nada, tá? Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você receber todos os nossos conteúdos. Colocamos aqui conteúdos diários e você pode ter aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou de meses e você não encontra uma solução no INSS, mas nós vamos te ajudar a resolver. Meu amigo e minha amiga que sempre estão comigo, incentivando, ajudando, compartilhando o canal, interagindo, meu muito obrigado. Chegamos aí no domingo, né? Que Deus abençoe nossos lares, nossa família, com amor, com paz, com prosperidade, com harmonia, que nós possamos continuar seguindo em frente, porque o mundo está cada vez mais difícil, né? Está caminhando aí para um lugar que não é legal e nós temos que pedir muito a Deus para que as coisas possam se resolver de uma maneira tranquila. Eu deixo a todos vocês um forte abraço, até os próximos vídeos e uma boa semana.